Furious, o divisor de águas que redefiniu completamente a estética da franquia e que apresentou para o mundo ocidental a verdadeira arte do drifting. Eu lembro como se fosse hoje da primeira vez que eu assisti a essa pérola. Eu era só um garoto fascinado por carros, jogando Need for Speed Underground 2, até de madrugada no meu quarto escuro. E quando as luzes do cinema se apagaram e aquele grave da trilha sonora começou a tremer as cadeiras, minha cabeça explodiu. Não era mais sobre roubar aparelhos de TV ou salvar o mundo de mercenários internacionais com tanques de guerra e carros pulando no espaço sideral. Era sobre cultura de rua pura, sobre rejeição, sobre encontrar uma família do outro lado do planeta e aprender a dominar uma máquina na ponta dos pés e no freio de mão. Neste vídeo completo, nós vamos passar por absolutamente tudo o que envolve essa obra-prima do entretenimento automotivo. Vamos analisar a fundo a história do filme, o desenvolvimento dos personagens, os bastidores insanos da produção, a bilheteria que quase cancelou a franquia para sempre, a criação das cenas de ação reais, sem abuso de efeito especial de computador, a trilha sonora inesquecível do Brian Tyler e dos Teriyaki Boys, o elenco marcante com Lucas Black, Sung Kang e Bow Wow, e claro, as minhas opiniões sinceras, recheadas de teorias e bastidores que quase ninguém te conta. Então segura o cinto de segurança, porque essa jornada vai ser longa, intensa e em alta velocidade. Para a gente entender como o desafio em Tóquio nasceu, a gente precisa voltar um pouco no tempo e analisar o caos que estava a Universal Pictures em meados de 2005. O primeiro filme de 2001 tinha sido um sucesso estrondoso e inesperado de bilheteria, transformando Paul Walker e Vin Diesel em astros do dia para a noite. A continuação de 2003, Mais Velozes, Mais Furiosos, trouxe o Tyrese Gibson para dividir a tela com o Paul Walker, e também foi super bem nas bilheterias mundiais, mas a fórmula já estava dando sinais claros de desgaste. Vin Diesel se recusou a voltar para a sequência, porque achou o roteiro fraco e preferiu fazer outros projetos na época. E para o terceiro filme, nem o Paul Walker foi chamado de início, porque o estúdio queria dar uma guinada radical na franquia, mirando em um público jovem diferente e explorando cenários internacionais. O estúdio estava completamente perdido sem saber qual direção tomar. Eles chegaram a cogitar lançar o terceiro filme diretamente em DVD, o que teria matado a franquia ali mesmo em 2006. Foi aí que entrou em cena um jovem diretor asiático-americano chamado Justin Lin, que tinha chamado a atenção de Hollywood com um filme independente aclamado no Festival de Sundance. Quando a Universal chamou o Justin Lin para conversar sobre a possibilidade de dirigir o novo Velozes e Furiosos, o roteiro inicial era bizarríssimo. Era basicamente uma história sobre um garoto americano rico, que ia para o Japão e aprendia a pilotar carros caríssimos em um ambiente completamente caricato e cheio de estereótipos ultrapassados sobre a cultura oriental. Justin Lin olhou para os executivos da Universal e disse com todas as letras que só aceitaria dirigir o filme se pudesse reescrever a história do zero, trazendo autenticidade para a cultura underground do drifting japonês, escalando atores asiáticos para papéis relevantes, e não apenas para vilões genéricos, e tratando os carros e a pilotagem com o respeito que a cultura automotiva merecia. Ele chamou o roteirista Chris Morgan, que acabou se tornando o grande idealizador da história de quase todos os filmes seguintes da saga, e juntos, eles começaram a moldar o que viria a ser o roteiro de Desafio em Tóquio. A produção do filme começou oficialmente em agosto de 2005 e foi até novembro do mesmo ano, com um orçamento estimado em cerca de 85 milhões de dólares, o que para a época era um valor considerável para um filme sem astros globais de primeira grandeza no elenco principal. As filmagens foram divididas entre Los Angeles, onde construíram vários cenários internos e pistas de treino, e a própria cidade de Tóquio, o que trouxe uma complicação gigantesca para a equipe de filmagem por conta das leis extremamente rígidas do Japão em relação a autorizações de filmagem em vias públicas. Diferente dos Estados Unidos, onde você paga uma taxa para a prefeitura e fecha uma rua inteira por dias para gravar cenas de perseguição de carro, em Tóquio, conseguir uma autorização para fechar ruas principais como o cruzamento de Shibuya é praticamente impossível.
Mas o Justin Lin era tão obstinado que ele e a equipe foram para Tóquio e gravaram cenas de forma totalmente clandestina em locais públicos. O diretor chegou a ser preso temporariamente pelas autoridades locais durante as gravações, porque a produção não tinha alvará para rodar cenas de alta velocidade nas ruas da capital japonesa. O estúdio, inclusive, contratou um rapaz cujo trabalho específico era se passar por diretor caso a polícia aparecesse, para que o Justin Lin não fosse deportado antes de terminar as gravações. Isso é o tipo de dedicação e insanidade de bastidor que simplesmente não existe mais no cinema de grande orçamento de hoje em dia. Falando do enredo propriamente dito, o filme abre de forma avassaladora no Arizona, nos Estados Unidos, nos apresentando ao nosso protagonista, o Sean Boswell, interpretado pelo ator Lucas Black. E aqui, vale fazer uma pausa para um comentário sincero e muito opinativo da minha parte. O Lucas Black no filme tem supostamente 17 anos de idade e está no ensino médio, mas ele tinha quase 24 anos na época das gravações e aparentava ter uns 30 anos com aquela barba rala, voz grossa de caipira do Alabama e postura de adulto cansado. É simplesmente hilário ver ele no pátio da escola interagindo com adolescentes reais, parecendo um agente disfarçado da polícia tentando se infiltrar entre os alunos. Mas quer saber de uma coisa? Isso faz parte do charme absoluto do filme. A cena de abertura no Arizona é um espetáculo de puro muscle car americano raiz. Sean é aquele típico garoto problemático, sem rumo na vida, que canaliza toda a sua frustração e raiva em cima de 4 rodas. Ele dirige um Chevrolet Monte Carlo 1971 destruído, meio acabado, mas com um motor V8 monstruoso sob o capô. A vida dele muda drasticamente quando ele decide aceitar o desafio de um filhinho de papai rico chamado Clay, que dirige um Dodge Viper SRT 10 novinho em folha, valendo a atenção da namorada do garoto rico. A corrida inicial dentro do canteiro de obras em construção é insana, com os 2 carros se esbarrando, voando sobre montes de terra, destruindo estruturas de madeira e mostrando a diferença brutal entre a força bruta de um carro americano clássico e a tecnologia de um super esportivo moderno. O resultado dessa imprudência juvenil não poderia ser outro senão um acidente catastrófico no final da pista improvisada. O Viper do garoto rico é destruído e o Monte Carlo do Sean capota de forma espetacular. Como o garoto rico tem pais influentes com advogados caros, ele sai ileso perante a justiça, enquanto o Sean, por ser um reincidente com várias passagens pela polícia por rachas ilegais e destruição de patrimônio público, se vê diante de uma escolha terrível do juiz. Ou ele vai para um reformatório jovem cumprir pena na prisão, ou ele pega o primeiro avião para o outro lado do mundo e vai morar com o pai alcoólatra e distante, que é um militar da Marinha dos Estados Unidos, servindo em Tóquio. Essa mudança de cenário é o motor que faz o filme engrenar de verdade. Sean pega suas poucas malas e embarca em um voo longo rumo ao Japão. A chegada dele a Tóquio é construída com um choque cultural fabuloso. O diretor Justin Lin trabalha muito bem o contraste entre o interior pacato dos Estados Unidos e o caos hiperiluminado, futurista e ultratecnológico da metrópole japonesa. Sean não fala uma palavra de japonês, não entende os costumes locais, não sabe usar os pauzinhos para comer e mal consegue se acomodar no pequeno apartamento apertado do pai, que vive em uma viela humilde e impõe regras severas para o filho não se meter em encrenca novamente. Na escola militar para estrangeiros, onde o Sean é matriculado, ele se sente completamente deslocado. É aquele clássico trope de peixe fora d'água que funciona muito bem no cinema quando bem executado, mas não demora muito para a paixão de Sean por carros falar mais alto. Ele conhece o Twinkie, interpretado pelo rapper e ator Bow Wow. Twinkie é a definição viva do empreendedor underground do mercado negro da época. O cara vende de tudo dentro da escola: tênis de marca falsificados, iPod adaptados, eletrônicos com desconto e acessórios para carros. Bow Wow entrega uma atuação divertidíssima, cheia de carisma, servindo como o alívio cômico perfeito e a ponte de ligação entre o Sean e o submundo do automobilismo japonês. Twinkie percebe o interesse de Sean por modificações automotivas e decide levá-lo para conhecer o lendário estacionamento subterrâneo de Tóquio, onde a mágica das corridas noturnas acontece.
A cena em que Sean entra naquele estacionamento pela primeira vez ao som de hip-hop pesado e barulho de motores turbinados é icônica. O lugar é um templo da cultura JDM, sigla para Japanese Domestic Market, lotado de carros modificados, luzes de neon brilhando no asfalto molhado, sistemas de som potentes nas malas e garotas dançando. É a representação perfeita do auge da cultura tuning dos anos 2000. Nesse ambiente frenético, Sean avista Neela, interpretada pela bela atriz Natalie Kelly. Neela é uma garota enigmática, elegante e encantadora, que chama a atenção do Sean imediatamente. Só que o Sean, com aquele jeito arrogante e impulsivo de americano caipira, que acha que sabe tudo de carro, decide se aproximar e flertar com a moça sem saber quem ela é. O problema é que Neela é a namorada de Takashi, interpretado pelo ator Brian T. Takashi não é apenas um piloto excelente do local. Ele é conhecido por todos como o DK, o Drift King, o rei do drifting de Tóquio, além de ser sobrinho de um poderoso chefe da Yakuza chamado Sr. Kamata, interpretado pelo lendário ator de artes marciais Sonny Chiba. A tensão escala rapidamente. Takashi se sente ofendido com a audácia do americano em conversar com sua namorada e o confronta verbalmente. Sean, sem noção do perigo e com o ego ferido, desafia o rei do drifting para uma corrida ali mesmo, sem sequer ter um carro para pilotar no local. É aí que entra na história um dos personagens mais amados, carismáticos e marcantes de toda a franquia Velozes e Furiosos, Han Lui, interpretado pelo fantástico ator Sung Kang. Han está sentado confortavelmente no canto do estacionamento, com uma atitude totalmente relaxada, comendo seus salgadinhos sem parar e observando a confusão com um olhar divertido. Quando Sean diz que precisa de um carro para disputar a corrida contra o DK, Han, para a surpresa de todos os presentes, simplesmente joga as chaves do seu próprio carro nas mãos de um desconhecido. E não era qualquer carro, era um Nissan Silvia, esse 15 Spec lindo, preparado e altamente valioso. A partir desse momento, o filme nos apresenta o conceito central da trama, a arte do drifting. Até aquele momento na franquia, corrida de rua era sinônimo de pisar fundo no acelerador em uma reta longa, apertar o botão de nitro no momento certo e trocar de marcha 10 vezes em uma transmissão manual que parecia ter infinitas marchas. Sean achava que pilotar no Japão seria a mesma coisa. Ele entra no Silvia, acelera com tudo na subida em espiral do estacionamento fechado e descobre da pior maneira possível que cavalo de força em linha reta não serve para absolutamente nada quando você precisa fazer uma curva acentuada de lado. O desastre é iminente. Enquanto Takashi desliza com seu Nissan 350Z preto fosco com extrema precisão, contornando as colunas de concreto a milímetros de distância com uma facilidade impressionante, Sean faz um papelão ridículo. Ele bate repetidamente nas pilastras, raspa a lateral do carro nas paredes, destrói a suspensão, estoura os pneus e entrega o Silvia do Han completamente moído e transformado em um monte de sucata fumegante. Takashi vence a corrida com facilidade absoluta e humilha Sean na frente de todo o público underground de Tóquio. Para qualquer pessoa normal, destruir um carro esporte caro de um estranho resultaria em uma surra épica ou em um processo judicial. Mas Han enxerga algo diferente naquele caipira americano teimoso. Han percebe que Sean foi o único sujeito em meses a ter a coragem de peitar o Takashi sem medo das consequências ou da ligação do vilão com a máfia Yakuza. No dia seguinte, Han vai até a escola de Xian e o intima a trabalhar para ele como uma forma de pagar a dívida astronômica do carro destruído. A dinâmica de mestre e aprendiz entre Han e Sean é o coração emocional de Desafio em Tóquio. Sung Kang entrega uma atuação espetacular, construindo um Han calmo, filosófico, misterioso e com um charme único. Ele se torna o irmão mais velho que Sean nunca teve. Um mentor que não ensina apenas a controlar um carro derrapando de lado, mas ensina lições sobre a vida, sobre respeito, sobre caráter e sobre entender o verdadeiro motivo pelo qual as pessoas correm. A famosa frase de Han para o Sean ressoa na mente de qualquer fã do filme. Não importa o carro que você dirige, o que importa é quem está atrás do volante.
Han começa o treinamento de Shan de forma gradual e dolorosa. Ele entrega para o garoto um Mitsubishi Lancer Evolution 9 vermelho novinho em folha, devidamente modificado com tração traseira adaptada para facilitar a derrapagem controlada. As cenas de treinamento são memoráveis, gravadas em doces industriais e portos abandonados de Tóquio. Shan passa dias e noites tentando entender a física do drifting, a transferência de peso do veículo, o uso correto da embreagem, o puxão seco no freio de mão, o controle milimétrico do acelerador e o esterço do volante na direção oposta à curva para manter o carro deslizando no ângulo correto. É nessa etapa do filme que precisamos tirar o chapéu para a equipe técnica de dublês e para a direção do Justin Lin. Diferente dos filmes modernos da franquia, onde carros caem de paraquedas de aviões cargueiros e pulam entre arranha-céus em Abu Dhabi usando toneladas de computação gráfica duvidosa, Desafio em Tóquio foi gravado utilizando pilotos profissionais de drifting da vida real. O lendário piloto japonês Keiichi Tsuchiya, considerado literalmente o criador do drifting moderno no Japão e o verdadeiro Drift King da vida real, trabalhou como coordenador de dublês no filme, e inclusive faz uma aparição hilária como um pescador de casaco azul sentado no cais, zombando da falta de habilidade do Shan durante as primeiras tentativas de treino no porto. A autenticidade das cenas de pilotagem é palpável para quem assiste. Quando você vê o Lancer Evo vermelho derrapando a centímetros das muretas de proteção, o fumo branco saindo dos pneus queimados no asfalto e a poeira subindo, aquilo é de verdade. Dezenas de carros esportivos lendários foram destruídos durante as filmagens para garantir que o público sentisse o impacto real de cada batida e o perigo iminente de rodar em alta velocidade. Isso dá ao filme um peso tátil e uma textura realista que envelheceu como um bom vinho ao longo das últimas décadas. Conforme Shan vai aprimorando suas habilidades no volante sob a tutela rigorosa de Han, ele começa a ganhar o respeito da equipe local e dos outros pilotos. Ele vence sua primeira corrida oficial contra Morimoto, o tenente agressivo e mimado de Takashi que dirige um Nissan 350Z amarelo berrante. Essa vitória coloca Shan definitivamente no mapa da cena underground de Tóquio, mas também acende o alerta de perigo na cabeça de Takashi, que começa a ver o americano como uma ameaça real ao seu reinado no asfalto e ao seu relacionamento com Neela. O triângulo amoroso entre Shan, Neela e Takashi ganha contornos mais dramáticos quando Neela revela sua história de vida para o Shan durante um passeio de carro inesquecível pelas montanhas de Tóquio. Neela conta que ficou órfã muito cedo e foi acolhida pela família de Takashi, crescendo sob a proteção do rapaz. No entanto, ela se sente prisioneira do comportamento possessivo, tóxico e violento de Takashi, que a enxerga mais como uma posse do que como uma parceira. A química entre o Lucas Black e a Natalie Kelly é simples, mas genuína, trazendo um momento de calmaria poética no meio de tanta adrenalina e barulho de motor. A cena em que Shan e Neela descem a montanha juntas, observando outros pilotos experientes, fazendo drifting em sincronia perfeitas nas curvas sinuosas sob a luz do luar, ao som da música suave e melancólica de Brian Tyler, é uma das sequências cinematográficas mais bonitas de toda a franquia. É o momento em que Shan entende que o drifting não é apenas uma disputa de ego ou velocidade pura, é uma forma de arte, uma dança mecânica que exige simbiose total entre o homem e a máquina. A virada sombria da história acontece quando a máfia Yakuza entra em cena de forma definitiva. O lendário ator Sonny Chiba interpreta o Tio Kamata, um chefe do crime organizado frio, intimidador e tradicional. Kamata faz uma visita surpresa a Tóquio para inspecionar os negócios da família e descobre que Han vinha desviando grandes quantias de dinheiro das operações ilegais que administrava em parceria com Takashi. Takashi, humilhado pela reprimenda do tio e furioso por ter sido enganado pelo próprio sócio, perde completamente o controle emocional. A tensão explode na garagem de Han. Takashi e Morimoto chegam armados e furiosos, dispostos a cobrar a dívida com sangue. Twinkie arranja uma distração crucial no momento exato, permitindo que Han, Shan e Neela entrem em seus respectivos carros e iniciem uma fuga alucinante pelas ruas movimentadas do centro de Tóquio. O que se segue é uma das melhores sequências de perseguição de carros da história do cinema dos anos 2000. Han
em seu icônico Mazda RX-7 Veilside laranja e preto. Chan no Lancer Evo 9 e nela fogem em disparada, enquanto Takashi e Morimoto os perseguem incansavelmente com seus Nissans 350Z. A perseguição atinge seu ponto alto quando os carros entram em alta velocidade no famoso cruzamento de Shibuya, o cruzamento de pedestres mais movimentado do mundo. Chan e Han realizam manobras de drifting espetaculares no meio da multidão de pedestres apavorados, desviando de outros veículos no trânsito urbano com uma precisão cirúrgica. Morimoto comete um erro fatal ao tentar fechar Chan, colidindo de frente contra um caminhão no trânsito e morrendo no impacto. Porém, a tragédia maior estava reservada para o clímax dessa perseguição. Enquanto Han desacelera seu RX-7 para garantir que Chan e Neela consigam escapar da mira de Takashi, um Mercedes-Benz S-Class prata surge do nada em um cruzamento lateral e atinge em cheio a lateral do carro de Han. O impacto é devastador. O Mazda RX-7 de Han capota violentamente, parando de cabeça para baixo no meio da rua, enquanto o combustível começa a vazar rapidamente. Chan corre em desespero para tentar tirar o amigo das ferragens, mas o carro explode em uma grande bola de fogo diante dos olhos horrorizados de Chan e Neela. Por muitos anos, esse momento foi considerado apenas a morte trágica do mentor do filme, causada pelo caos da perseguição. Mas os fãs mais atentos sabem o impacto colossal que essa cena teve na linha do tempo de toda a saga Velozes e Furiosos. Anos mais tarde, na cena pós-créditos de Velozes e Furiosos 6, o diretor Justin Lin fez um dos maiores retcons da história do cinema de ação, revelando que o motorista daquele Mercedes prata era, na verdade, Deckard Shaw, interpretado por Jason Statham, assassinando Han como vingança pelo que a equipe do Toretto fez com seu irmão Owen Shaw. Essa conexão genial reordenou a cronologia da franquia inteira, fazendo com que Desafio em Tóquio se passasse temporalmente depois dos acontecimentos do quarto, quinto e sexto filmes da franquia. A morte de Han deixa Chan completamente devastado e sem chão. Para piorar a situação, Takashi aborda Chan logo em seguida e puxa uma arma para a cabeça do americano na frente do pai de Chan. A intervenção dramática do pai do Chan, que saca sua própria arma militar e ameaça Takashi, evita uma execução imediata ali mesmo na calçada. Neela, desesperada para salvar a vida de Chan, aceita voltar voluntariamente para os braços de Takashi, sob a promessa de que ele deixará Chan em paz. Arrasado, se sentindo culpado pela morte de Han e pela perda de Neela, Chan toma uma decisão madura que marca a sua evolução definitiva como personagem. Em vez de fugir de volta para os Estados Unidos como um covarde, ele resolve encarar as consequências de frente. Ele faz as pazes com o seu pai, que finalmente o reconhece como um homem de verdade e oferece apoio moral. Com a ajuda financeira de Twink, que entrega a Chan toda a reserva de dinheiro que guardava em seu carro, Chan vai pessoalmente ao covil do chefe da Yakuza, o Sr. Kamata, para devolver o dinheiro roubado e propor um acordo de honra. A cena do encontro de Chan com a máfia Yakuza é carregada de respeito e tensão dramática. Chan entrega a maleta de dinheiro ao tio Kamata e desafia Takashi para uma última corrida de vida ou morte. A condição proposta por Chan é simples e brutal. Quem perder a corrida limpa a sua honra e deixa a cidade de Tóquio para sempre, sem mais violência ou retaliação. Kamata, um homem à moda antiga que valoriza a coragem, a honra e o código dos samurais, acima dos desmandos impulsivos do próprio sobrinho, aceita o desafio imposto pelo americano. A corrida é marcada para ser realizada no lendário e perigoso declive da montanha de Monte Haruna, a pista de tougue mais difícil e traiçoeira da região, um local onde apenas Takashi conseguiu descer em alta velocidade sem despencar nos abismos. Mas havia um problema gigante. Chan não tinha mais nenhum carro competitivo para correr. O Lancer Evo estava destruído, o Silvia estava sucateado e o tempo estava se esgotando. É aí que surge a cena mais emblemática do ponto de vista de engenharia e paixão por carros de todo o filme. A equipe de amigos de Han e Chan invade a oficina abandonada e decide construir um carro do zero em pouquíssimas horas. Eles resgatam o chassi abandonado do Mustang Fastback 1967 do pai de Chan, que estava caindo aos pedaços na garagem,
e tomam uma decisão herética para os puristas de carros americanos: remover o motor V8 original estragado e transplantar para dentro do cofre do Mustang o motor japonês lendário Nissan RB 26DETT, biturbo de 6 cilindros em linha, retirado dos destroços do Nissan Silvia S15 do Ram. Para quem ama carros, essa fusão entre a engenharia de um muscle car clássico americano e o coração puramente mecânico de um esportivo japonês preparado é uma verdadeira obra de arte sobre rodas. É a fusão poética das duas culturas, que o filme trabalhou do início ao fim, o peso e o aço dos Estados Unidos, impulsionados pela tecnologia, pelo turbo e pela rotação alta do Japão. A corrida final no topo da montanha é uma aula de tensão, cinematografia e edição de som. O ronco do motor do Mustang, misturado com o assobio do turbo, ecoa pela floresta escura, enquanto Takashi pilota o seu Nissan 350Z, modificado até o limite absoluto. A descida é perigosíssima, cheia de curvas fechadas sem mureta de proteção, à beira de despenhadeiros profundos e cobertos por névoa densa. Takashi larga na frente e faz valer seu conhecimento impecável do terreno, fechando a passagem de Chan de forma agressiva em cada curva. Mas Chan aplica todas as lições de controle mental, leitura de terreno e sensibilidade ao pedalar que Han lhe ensinou nos treinos. Ele se mantém na cola do vilão com uma frieza impressionante. Desesperado ao ver o americano emparelhar o carro, Takashi começa a bater propositalmente na lateral do Mustang, tentando jogar Chan para fora da pista rumo ao abismo. O clímax da corrida é espetacular. Em uma curva final extremamente fechada, Takashi tenta uma manobra desesperada de colisão frontal para tirar Chan de vez da prova, mas erra o tempo de frenagem. O carro do Drift King raspa na mureta, capota várias vezes morro abaixo e despenca violentamente pela ribanceira, ficando completamente destruído no fundo do vale. Chan contorna a curva com extrema maestria em uma derrapagem perfeita, cruza a linha de chegada vitorioso e conquista o título de novo Drift King de Tóquio, sob os gritos de comemoração de toda a comunidade automotiva local. O tio Kamata cumpre a sua palavra como homem de honra, aceita a derrota do sobrinho, acena com a cabeça em sinal de respeito ao jovem americano e decreta que a dívida de Chan está oficialmente paga e que ele é livre e bem-vindo na cidade. Chan resgata Neela e consolida a sua posição como uma figura respeitada e querida no submundo do automobilismo japonês. Quando tudo parecia resolvido e o filme se caminhava para o seu encerramento com um clima de festa e dever cumprido, o diretor Justin Lin reserva para o público os 60 segundos mais chocantes e importantes de toda a história recente da franquia. Chan, agora dirigindo um Nissan Silvia S15 Spec R, reconstruído e reluzente, está curtindo um encontro noturno de carros com Neela e Twinkie no estacionamento quando um carro americano imponente encosta ao seu lado. Trata-se de um Plymouth Roadrunner 1970 prateado, com o ronco característico de um motor Big Block V8 rugindo alto. A janela do motorista se abaixa e surge ninguém menos que Dominic Toretto, interpretado por Vin Diesel. A reação do público nos cinemas em 2006, quando o Vin Diesel apareceu na tela, foi de levar o teto abaixo. Ninguém esperava por aquilo, já que a presença do ator era mantida em segredo absoluto antes da estreia. Dom Toretto olha para o Chan e diz que era um grande amigo do Han e que considerava o japonês como parte da sua família. Chan responde com respeito e aceita o desafio de Dom para uma corrida amigável em homenagem à memória do amigo falecido. Essa participação especial do Vin Diesel foi o catalisador que resgatou o interesse do grande público pela franquia, pavimentando o caminho para o lançamento de Velozes e Furiosos 4, em 2009, com a volta de todo o elenco original. O bastidor dessa aparição do Vin Diesel é curioso e sensacional. O ator concordou em fazer a ponta de graça no filme, sem cobrar cachê milionário, sob uma única condição imposta ao estúdio. A Universal Pictures deveria ceder para ele os direitos autorais da franquia de ficção científica Riddick, para que ele pudesse produzir de forma independente o filme A Batalha de Riddick. O negócio foi fechado, e esse favor mútuo
mudou para sempre a história do cinema de ação moderno. Analisando o filme como um todo, sob a ótica de crítica de cinema e entretenimento, Desafio em Tóquio é impecável em sua proposta central. Ele não tenta ser um drama cult psicológico e profundo, mas entrega um desenvolvimento de personagem sólido e redondo. Chan começa como um jovem mimado, imaturo e irresponsável, que culpa o mundo por seus problemas, e termina como um homem centrado, que aprendeu o valor da responsabilidade, da amizade verdadeira e do respeito ao próximo. A trilha sonora do filme merece um capítulo à parte nas nossas considerações. Composta sob medida pelo brilhante Brian Tyler, a trilha instrumental mistura guitarras elétricas pesadas, elementos de música tradicional japonesa, percussão eletrônica e batidas de hip-hop underground. E quando falamos da trilha sonora comercial, faixas como Tokyo Drift dos Teriyaki Boys se tornaram hinos atemporais da cultura pop. Se você toca essa música em qualquer evento de carros, em qualquer lugar do planeta hoje em dia, todo mundo instantaneamente reconhece os primeiros acordes e começa a balançar a cabeça no ritmo. Nas bilheterias mundiais da época do seu lançamento original, em junho de 2006, o filme arrecadou cerca de 158 milhões de dólares ao redor do mundo. Para os padrões da época, e considerando o orçamento de produção, os números foram considerados modestos pela crítica e pelos executivos do estúdio, sendo a menor bilheteria total entre todos os filmes da saga Fast and Furious. Porém, com o lançamento em DVD, vendas de mídias físicas, exibição na TV aberta, cabo e posteriormente nas plataformas de streaming, o filme acumulou centenas de milhões de dólares em receita contínua e criou uma legião de fãs fiéis que o cultuam até hoje. É preciso exaltar também a representatividade cultural e a estética do filme. Em uma época em que o cinema de Hollywood costumava tratar o Japão apenas sob óticas exóticas ou caricatas, Desafio em Tóquio mostrou uma juventude urbana vibrante, moderna, estilosa e autêntica. A cinematografia de Stephen F. Windom é espetacular, utilizando cores saturadas, luzes de neon brilhantes, reflexos no asfalto molhado e enquadramentos de câmera baixos que colocam o espectador literalmente dentro do cockpit dos carros em alta velocidade. Desafio em Tóquio é, sem sombra de dúvidas, a essência mais pura daquilo que tornou a franquia Velozes e Furiosos famosa no início do milênio. É um filme feito por apaixonados por carros, para apaixonados por carros e por boa ação no cinema. Ele capturou um momento histórico irrepetível da cultura tuning, eternizou o drifting no imaginário do Ocidente e nos deu personagens inesquecíveis como Han Lui, que até hoje é considerado por muitos fãs como o melhor personagem de toda a saga. Bom, pessoal, é isso. Espero do fundo do coração que vocês tenham curtido esse mergulho profundo, detalhado e nostálgico por cada curva de Velozes e Furiosos, Desafio em Tóquio. O filme prova que com boa direção, paixão técnica e respeito ao tema abordado, até mesmo uma sequência desacreditada pode se transformar em um clássico absoluto do cinema de ação. Agora eu quero saber a opinião sincera de cada um de vocês aqui nos comentários embaixo. Qual é o seu carro favorito de Desafio em Tóquio? Você é do time do Mazda RX-7 do Han ou do Mustang com motor Nissan do Chan? Acha que o filme é o melhor de toda a franquia ou prefere os primeiros com o Paul Walker? Deixa o seu comentário aí embaixo. Não esquece de deixar aquele like maroto para dar aquela força enorme na divulgação do canal. Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que é doido por carros e se inscreve no canal para não perder nenhuma das nossas análises completas sobre o mundo do cinema. Porque vamos ser muito sinceros aqui, em qualquer filme de corrida que se preze, os carros não são meros adereços de fita de metal e borracha. Eles são extensões da própria personalidade dos personagens. E em Desafio em Tóquio, essa regra foi elevada a um nível de perfeição técnica que nenhum outro filme da franquia jamais conseguiu repetir. Para vocês terem uma ideia do nível de insensatez e amor pelo automobilismo que a produção teve, vamos falar do carro mais emblemático do Han, aquele Nissan Silvia, esse 15 Spec S, apelidado carinhosamente de Mona Lisa. O apelido não é por acaso. No universo das modificações e corridas de rua no Japão, aquele carro era considerado uma obra de arte intocável. Pintura impecável em azul com detalhes em laranja, motor devidamente preparado e uma afinação de suspensão cirúrgica.
Quando o Han entrega a chave da Mona Lisa na mão de um garoto americano que ele nunca viu na vida, sabendo que o garoto não sabia dar um cavalo de pau sem estancar o motor, ali o filme já te mostra quem o Han é de verdade. O cara não se importa com o bem material, ele se importa com a atitude. E a cena em que o Sean destrói a Mona Lisa na garagem subterrânea dói na alma de qualquer um que entenda o mínimo de carro. A cada raspada na coluna de concreto, a cada farol quebrando e a cada pedaço de fibra de carbono voando pelo chão, o espectador no cinema sofria junto. O mais curioso sobre a produção daquela cena é que a Universal Pictures teve que comprar e modificar dezenas de veículos reais para destruir nas filmagens. Não teve essa de colocar modelo 3D de computador barato balançando na tela. Quando a Mona Lisa bate na parede, é fita metálica entortando de verdade, com dublês de altíssimo nível arriscando a pele atrás do volante. Agora, se a gente fala do Han, a gente precisa parar tudo e venerar o lendário Mazda RX-7 Veilside Fortune de 1994. Meu amigo, o que é aquele carro? Se você colocar aquele carro em qualquer exposição automotiva do planeta hoje, 20 anos depois, ele ainda parece um veículo vindo diretamente do futuro. O kit de carroceria larga, criado pela preparadora japonesa Veilside, transformou um clássico esportivo dos anos 90 em um hipercarro alienígena com pintura bicolor preta e laranja. E o som daquele motor? O Mazda RX-7 utiliza o famoso motor rotativo Wankel 13B-R EW Biturbo. Para quem não é do meio mecânico, o motor rotativo não usa pistões convencionais subindo e descendo em cilindros. Ele usa rotores triangulares que giram em um movimento constante, o que gera um ronco agudo, alto e estridente que parece uma mistura de moto de corrida com jato de caça. A escolha desse carro para o Han foi um tiro certeiro da produção. O carro era elegante, veloz, exótico e chamava a atenção por onde passava, exatamente como a personalidade calma e enigmática do personagem. E a história por trás desse modelo na vida real é fascinante. A preparadora Veilside originalmente construiu aquele carro especificamente para ser exibido no Tokyo Auto Salon de 2005, onde ganhou o prêmio de melhor carro do evento. Quando a equipe de produção do filme viu a máquina no evento, eles compraram o carro na hora diretamente da preparadora e encomendaram réplicas exatas para rodar as cenas de ação e dublagem. Por outro lado, a escolha do carro do vilão Takashi, o Drift King, reflete com perfeição a sua arrogância e o peso da máfia por trás dele. Ele pilota um Nissan 350 ZZ33 preto fosco, equipado com um kit aerodinâmico agressivo da Veilside e grafismos laterais que lembram teias de aranha e marcas tribais. O 350Z é um monstro com motor V6 de 3,5 litros, com um centro de gravidade baixíssimo e um ronco encorpado e ameaçador. Enquanto os carros do Han e do Sean têm cores vivas e expressivas, o carro do Takashi é sombrio, ameaçador e transmite uma sensação constante de perigo iminente. E por falar no Sean, a trajetória automotiva dele ao longo do filme reflete perfeitamente a sua evolução pessoal. Ele começa o filme no Arizona pilotando um Chevrolet Monte Carlo 1971 destruído, caindo aos pedaços, que representa a força bruta sem controle, o desespero e a raiva contida. Quando chega ao Japão, ele tenta pilotar a Mona Lisa com a mesma mentalidade de força bruta e se dá mal. Depois, para treinar, o Han entrega a ele o Mitsubishi Lancer Evolution 9 vermelho. E aqui vai uma curiosidade técnica fantástica para os gearheads de plantão. O Lancer Evolution de fábrica é um carro com tração integral nas 4 rodas, feito originalmente para rally, na terra e no asfalto molhado. Só que para fazer drifting em asfalto seco de forma controlada, ter tração nas 4 rodas atrapalha demais. Então, a equipe de preparação mecânica do filme teve que desmontar os Lancers reais usados na gravação e converter o sistema de transmissão para tração puramente traseira, desconectando o diferencial dianteiro para que o carro pudesse rabejar e derrapar livremente nas cenas de treino. Mas nada, absolutamente nada no cinema automotivo causou tanto debate, polêmica e paixão quanto o carro da corrida final. O Ford Mustang Fastback 1967 com motor de Nissan Skyline G
TR. Quando o filme foi lançado em 2006, essa cena dividiu a comunidade de apaixonados por carros no meio. De um lado, os puristas americanos de muscle cars ficaram furiosos, achando um sacrilégio imperdoável arrancar o clássico motor V8 americano de um Mustang 67 para colocar um motor japonês de 6 cilindros em linha no cofre. Do outro lado, os entusiastas de carros esportivos japoneses acharam a sacada mais brilhante da história do cinema. A verdade é que, do ponto de vista do roteiro e da narrativa, essa gambiarra mecânica é a síntese perfeita da jornada do Sean. Ele pega a estrutura bruta de aço do seu país natal, que representa as suas raízes e a sua herança, e coloca dentro dela o coração tecnológico, turboalimentado e refinado da engenharia japonesa que ele aprendeu a respeitar com o Han. É a união definitiva dos dois mundos, e para quem acha que aquilo foi só historinha de Hollywood, criada em computador, a equipe técnica do filme realmente construiu 5 unidades reais daquele Mustang 67 modificados na vida real. Eles tiveram que fazer adaptações insanas de suporte de motor, caixa de marcha, cárter e radiador para fazer o motor RB26D ETT biturbo do Skyline encaixar perfeitamente no chassi antigo do Ford Mustang. O resultado na tela é um espetáculo visual e sonoro, com o ronco do turbo assobiando forte enquanto o Mustang devora as curvas da montanha. E já que estamos falando sobre bastidores reais e autenticidade técnica, a gente precisa dedicar um momento para exaltar o trabalho dos dublês de pilotagem desse filme, porque o que essa galera fez foi algo inédito na história do cinema. A produção não contratou apenas motoristas comuns de Hollywood que sabiam andar rápido. Eles foram até o Japão e os Estados Unidos e contrataram a elite absoluta dos pilotos profissionais de drifting, do campeonato D1 Grand Prix e da Fórmula Drift. Nomes lendários do automobilismo como Tanner Faust, Rhys Millen, Samuel Rubinet e Nobushige Kumakubo foram os homens que realmente colocaram as mãos no volante para gravar aquelas cenas insanas. Sabe aquela cena clássica no início do filme, quando o Takashi faz um drifting perfeito subindo a rampa em espiral do estacionamento subterrâneo, passando a milímetros da coluna de concreto, sem encostar um arranhão na pintura? Aquela cena não tem um único frame de efeito visual gerado por computador. O piloto Tanner Faust pegou o Nissan 350Z real, acelerou na rampa apertada de concreto, puxou o freio de mão e fez a curva em espiral de lado, em um único take perfeito, deixando a equipe de filmagem de queixo caído no set. Outro detalhe de bastidor inacreditável envolve a participação do lendário Keiichi Tsuchiya. Para quem não conhece a história do automobilismo, Keiichi Tsuchiya é considerado mundialmente o avô do drifting moderno. Nos anos 70 e 80, ele era um piloto de corridas no Japão que treinava suas habilidades descendo as montanhas perigosas de Nagano em seu Toyota A86, deslizando nas curvas para manter a rotação do motor alta. Ele transformou uma técnica ilegal de rua em um esporte a motor reconhecido internacionalmente. O diretor Justin Lin fez questão de trazer o Tsuchiya não apenas como consultor executivo de dublês, mas também deu a ele uma ponta especial no filme. Na cena em que o Sean está treinando no porto e passando vergonha ao tentar derrapar perto das caixas de pesca, a câmera corta para 2 pescadores de casaco azul sentados no cais observando a cena. Um desses pescadores é o próprio Keiichi Tsuchiya, que olha para a água, balança a cabeça e solta a frase sarcástica, dizendo que aquilo não era drifting de verdade. Essa piscadela para os fãs de automobilismo raiz é o tipo de detalhe que mostra o carinho e o respeito absurdo que a produção teve com a cultura que estava retratando. Outro ponto altíssimo que transforma Desafio em Tóquio em uma experiência quase hipnótica é a construção de mundo através da trilha sonora e do design de som. O compositor Brian Tyler, que mais tarde viria a assinar a trilha sonora de dezenas de outros blockbusters de Hollywood, fez um trabalho de mestre aqui. Ele viajou para o Japão antes de começar a compor, para absorver os sons da cidade, a energia dos bairros jovens como Shibuya e Harajuku, e a atmosfera dos encontros noturnos de carros. A trilha sonora instrumental mistura guitarras elétricas pesadas com afinações graves, percussão tradicional japonesa com taiko drums e batidas eletrônicas de hip hop underground. Mas o grande destaque popular
foi a seleção de músicas comerciais licenciadas. A faixa título, Tokyo Drift, do grupo de hip-hop japonês Teriyaki Boys, foi produzida ninguém menos que pelo lendário Pharrell Williams e pela equipe dos Neptunes. Pharrell criou uma batida viciante, utilizando elementos sonoros que remetem à música tradicional asiática, sobrepostos por um grave profundo e ritmado, que se tornou uma marca registrada instantânea. Quando a música começa a tocar durante a cena do estacionamento, a atmosfera do filme se transforma completamente. A trilha conta ainda com participações de artistas de peso da época, como Don Omar, Joel Santana, Far East Movement, e até mesmo riffs de guitarra cortesia do lendário Slash, ex-guitarrista do Guns N' Roses. Cada cena de corrida tem uma identidade musical própria, que dita o ritmo da edição. Nas cenas de perseguição rápida, o ritmo da música é acelerado, cortando em sincronia com as trocas de marcha e os pisões no acelerador. Nas cenas mais contemplativas, como a descida da montanha entre o Shan e a Nila, a música se torna atmosférica, quase mágica, permitindo que o espectador sinta o deslizar dos pneus no asfalto, quase como uma dança ritmada, de efeito especial de computador. A trilha sonora inesquecível do Brian Tyler e dos Teriyaki Boys. O elenco marcante com Lucas Black, Sung Kang e Bow Wow. E claro, as minhas opiniões sinceras, recheadas de teorias e bastidores que quase ninguém te conta. Então segura o cinto de segurança, porque essa jornada vai ser longa, intensa e em alta velocidade. Para a gente entender como o Desafio em Tóquio nasceu, a gente precisa voltar um pouco no tempo e analisar o caos que estava a Universal Pictures em meados de 2005. O primeiro filme de 2001 tinha sido um sucesso estrondoso e inesperado de bilheteria, transformando Paul Walker e Vin Diesel em astros do dia para a noite. A continuação de 2003, Mais Velozes, Mais Furiosos, trouxe o Tyrese Gibson para dividir a tela com o Paul Walker e também foi super bem nas bilheterias mundiais, mas a fórmula já estava dando sinais claros de desgaste. Vin Diesel se recusou a voltar para a sequência porque achou o roteiro fraco e preferiu fazer outros projetos na época. E para o terceiro filme, nem o Paul Walker foi chamado de início, porque o estúdio queria dar uma guinada radical na franquia, mirando em um público jovem diferente e explorando cenários internacionais. O estúdio estava completamente perdido sem saber qual direção tomar. Eles chegaram a cogitar lançar o terceiro filme diretamente em DVD, o que teria matado a franquia ali mesmo em 2006. Foi aí que entrou em cena um jovem diretor asiático-americano chamado Justin Lin, que tinha chamado a atenção de Hollywood com um filme independente aclamado no Festival de Sundance. Quando a Universal chamou o Justin Lin para conversar sobre a possibilidade de dirigir o novo Velozes e Furiosos, o roteiro inicial era bizarríssimo. Era basicamente uma história sobre um garoto americano rico que ia para o Japão e aprendia a pilotar carros caríssimos em um ambiente completamente caricato e cheio de estereótipos ultrapassados sobre a cultura oriental. Justin Lin olhou para os executivos da Universal e disse com todas as letras que só aceitaria dirigir o filme se pudesse reescrever a história do zero, trazendo autenticidade para a cultura underground do drifting japonês, escalando atores asiáticos para papéis relevantes, e não apenas para vilões genéricos, e tratando os carros e a pilotagem com o respeito que a cultura automotiva merecia. Ele chamou o roteirista Chris Morgan, que acabou se tornando o grande idealizador da história de quase todos os filmes seguintes da saga, e juntos, eles começaram a moldar o que viria a ser o roteiro de Desafio em Tóquio. A produção do filme começou oficialmente em agosto de 2005 e foi até novembro do mesmo ano, com um orçamento estimado em cerca de 85 milhões de dólares, o que para a época era um valor considerável para um filme sem astros globais de primeira grandeza no elenco principal. As filmagens foram divididas entre Los Angeles, onde construíram vários cenários internos e pistas de treino, e a própria cidade de Tóquio,
o que trouxe uma complicação gigantesca para a equipe de filmagem por conta das leis extremamente rígidas do Japão em relação a autorizações de filmagem em vias públicas. Diferente dos Estados Unidos, onde você paga uma taxa para a prefeitura e fecha uma rua inteira por dias para gravar cenas de perseguição de carro, em Tóquio, conseguir uma autorização para fechar ruas principais como o cruzamento de Shibuya é praticamente impossível. Mas o Justin Lin era tão obstinado que ele e a equipe foram para Tóquio e gravaram cenas de forma totalmente clandestina em locais públicos. O diretor chegou a ser preso temporariamente pelas autoridades locais durante as gravações, porque a produção não tinha alvará para rodar cenas de alta velocidade nas ruas da capital japonesa. O estúdio, inclusive, contratou um rapaz cujo trabalho específico era se passar por diretor caso a polícia aparecesse, para que o Justin Lin não fosse deportado antes de terminar as gravações. Isso é o tipo de dedicação e insanidade de bastidor que simplesmente não existe mais no cinema de grande orçamento de hoje em dia. Falando do enredo propriamente dito, o filme abre de forma avassaladora no Arizona, nos Estados Unidos, nos apresentando ao nosso protagonista, o Sean Boswell, interpretado pelo ator Lucas Black. E aqui, vale fazer uma pausa para um comentário sincero e muito opinativo da minha parte. O Lucas Black no filme tem supostamente 17 anos de idade e está no ensino médio, mas ele tinha quase 24 anos na época das gravações e aparentava ter uns 30 anos com aquela barba rala, voz grossa de caipira do Alabama e postura de adulto cansado. É simplesmente hilário ver ele no pátio da escola interagindo com adolescentes reais, parecendo um agente disfarçado da polícia tentando se infiltrar entre os alunos. Mas quer saber de uma coisa? Isso faz parte do charme absoluto do filme. A cena de abertura no Arizona é um espetáculo de puro muscle car americano raiz. Sean é aquele típico garoto problemático, sem rumo na vida, que canaliza toda a sua frustração e raiva em cima de 4 rodas. Ele dirige um Chevrolet Monte Carlo 1971 destruído, meio acabado, mas com um motor V8 monstruoso sob o capô. A vida dele muda drasticamente quando ele decide aceitar o desafio de um filhinho de papai rico chamado Clay, que dirige um Dodge Viper SRT 10 novinho em folha, valendo a atenção da namorada do garoto rico. A corrida inicial dentro do canteiro de obras em construção é insana, com os 2 carros se esbarrando, voando sobre montes de terra, destruindo estruturas de madeira e mostrando a diferença brutal entre a força bruta de um carro americano clássico e a tecnologia de um super esportivo moderno. O resultado dessa imprudência juvenil não poderia ser outro senão um acidente catastrófico no final da pista improvisada. O Viper do garoto rico é destruído e o Monte Carlo do Sean capota de forma espetacular. Como o garoto rico tem pais influentes com advogados caros, ele sai ileso perante a justiça, enquanto o Sean, por ser um reincidente com várias passagens pela polícia por rachas ilegais e destruição de patrimônio público, se vê diante de uma escolha terrível do juiz. Ou ele vai para um reformatório jovem cumprir pena na prisão, ou ele pega o primeiro avião para o outro lado do mundo e vai morar com o pai alcoólatra e distante, que é um militar da Marinha dos Estados Unidos, servindo em Tóquio. Essa mudança de cenário é o motor que faz o filme engrenar de verdade. Sean pega suas poucas malas e embarca em um voo longo rumo ao Japão. A chegada dele a Tóquio é construída com um choque cultural fabuloso. O diretor Justin Lin trabalha muito bem o contraste entre o interior pacato dos Estados Unidos e o caos hiperiluminado, futurista e ultratecnológico da metrópole japonesa. Sean não fala uma palavra de japonês, não entende os costumes locais, não sabe usar os pauzinhos para comer e mal consegue se acomodar no pequeno apartamento apertado do pai, que vive em uma viela humilde e impõe regras severas para o filho não se meterem em encrenca novamente.
Na escola militar para estrangeiros, onde o Sean é matriculado, ele se sente completamente deslocado. É aquele clássico trope de peixe fora d'água que funciona muito bem no cinema quando bem executado, mas não demora muito para a paixão de Sean por carros falar mais alto. Ele conhece o Twinkie, interpretado pelo rapper e ator Bow Wow. Twinkie é a definição viva do empreendedor underground do mercado negro da época. O cara vende de tudo dentro da escola: tênis de marca falsificados, iPod adaptados, eletrônicos com desconto e acessórios para carros. Bow Wow entrega uma atuação divertidíssima, cheia de carisma, servindo como o alívio cômico perfeito e a ponte de ligação entre o Sean e o submundo do automobilismo japonês. Twinkie percebe o interesse de Sean por modificações automotivas e decide levá-lo para conhecer o lendário estacionamento subterrâneo de Tóquio, onde a mágica das corridas noturnas acontece. A cena em que Sean entra naquele estacionamento pela primeira vez ao som de hip-hop pesado e barulho de motores turbinados é icônica. O lugar é um templo da cultura, JDM, sigla para Japanese Domestic Market, lotado de carros modificados, luzes de neon brilhando no asfalto molhado, sistemas de som potentes nas malas e garotas dançando. É a representação perfeita do auge da cultura tuning dos anos 2000. Nesse ambiente frenético, Sean avista Neela, interpretada pela bela atriz Natalie Kelly. Neela é uma garota enigmática, elegante e encantadora, que chama a atenção do Sean imediatamente. Só que o Sean, com aquele jeito arrogante e impulsivo de americano caipira, que acha que sabe tudo de carro, decide se aproximar e flertar com a moça sem saber quem ela é. O problema é que Neela é a namorada de Takashi, interpretado pelo ator Brian T. Takashi não é apenas um piloto excelente do local. Ele é conhecido por todos como o DK, o Drift King, o rei do drifting de Tóquio, além de ser sobrinho de um poderoso chefe da Yakuza chamado Sr. Kamata, interpretado pelo lendário ator de artes marciais Sonny Chiba. A tensão escala rapidamente. Takashi se sente ofendido com a audácia do americano em conversar com sua namorada e o confronta verbalmente. Sean, sem noção do perigo e com o ego ferido, desafia o rei do drifting para uma corrida ali mesmo, sem sequer ter um carro para pilotar no local. É aí que entra na história um dos personagens mais amados, carismáticos e marcantes de toda a franquia Velozes e Furiosos. Han Lui, interpretado pelo fantástico ator Sung Kang. Han está sentado confortavelmente no canto do estacionamento, com uma atitude totalmente relaxada, comendo seus salgadinhos sem parar e observando a confusão com um olhar divertido. Quando Sean diz que precisa de um carro para disputar a corrida contra o DK, Han, para a surpresa de todos os presentes, simplesmente joga as chaves do seu próprio carro nas mãos de um desconhecido. E não era qualquer carro, era um Nissan Silvia, esse 15 Spec lindo, preparado e altamente valioso. A partir desse momento, o filme nos apresenta o conceito central da trama, a arte do drifting. Até aquele momento na franquia, corrida de rua era sinônimo de pisar fundo no acelerador em uma reta longa, apertar o botão de nitro no momento certo e trocar de marcha 10 vezes em uma transmissão manual que parecia ter infinitas marchas. Sean achava que pilotar no Japão seria a mesma coisa. Ele entra no Silvia, acelera com tudo na subida em espiral do estacionamento fechado e descobre da pior maneira possível que cavalo de força em linha reta não serve para absolutamente nada quando você precisa fazer uma curva acentuada de lado. O desastre é iminente. Enquanto Takashi desliza com seu Nissan 350Z preto fosco com extrema precisão, contornando as colunas de concreto a milímetros de distância com uma facilidade impressionante, Sean faz um papelão ridículo. Ele bate repetidamente nas pilastras, raspa a lateral do carro nas paredes,
destrói a suspensão, estoura os pneus e entrega o Sylvia do Han completamente moído e transformado em um monte de sucata fumegante. Takashi vence a corrida com facilidade absoluta e humilha Chan na frente de todo o público underground de Tóquio. Para qualquer pessoa normal, destruir um carro esporte caro de um estranho resultaria em uma surra épica ou em um processo judicial. Mas Han enxerga algo diferente naquele caipira americano teimoso. Han percebe que Chan foi o único sujeito em meses a ter a coragem de peitar o Takashi sem medo das consequências ou da ligação do vilão com a máfia Yakuza. No dia seguinte, Han vai até a escola de Xian e o intima a trabalhar para ele como uma forma de pagar a dívida astronômica do carro destruído. A dinâmica de mestre e aprendiz entre Han e Chan é o coração emocional de Desafio em Tóquio. Sung Kang entrega uma atuação espetacular, construindo um Han calmo, filosófico, misterioso e com um charme único. Ele se torna o irmão mais velho que Chan nunca teve. Um mentor que não ensina apenas a controlar um carro derrapando de lado, mas ensina lições sobre a vida, sobre respeito, sobre caráter e sobre entender o verdadeiro motivo pelo qual as pessoas correm. A famosa frase de Han para o Chan ressoa na mente de qualquer fã do filme. Não importa o carro que você dirige, o que importa é quem está atrás do volante. Han começa o treinamento de Chan de forma gradual e dolorosa. Ele entrega para o garoto um Mitsubishi Lancer Evolution 9 vermelho novinho em folha, devidamente modificado com tração traseira adaptada para facilitar a derrapagem controlada. As cenas de treinamento são memoráveis, gravadas em doces industriais e portos abandonados de Tóquio. Chan passa dias e noites tentando entender a física do drifting, a transferência de peso do veículo, o uso correto da embreagem, o puxão seco no freio de mão, o controle milimétrico do acelerador e o esterço do volante na direção oposta à curva para manter o carro deslizando no ângulo correto. É nessa etapa do filme que precisamos tirar o chapéu para a equipe técnica de dublês e para a direção do Justin Lin. Diferente dos filmes modernos da franquia, onde carros caem de paraquedas de aviões cargueiros e pulam entre arranha-céus em Abu Dhabi usando toneladas de computação gráfica duvidosa, Desafio em Tóquio foi gravado utilizando pilotos profissionais de drifting da vida real. O lendário piloto japonês Keiichi Tsuchiya, considerado literalmente o criador do drifting moderno no Japão e o verdadeiro Drift King da vida real, trabalhou como coordenador de dublês no filme, e inclusive faz uma aparição hilária como um pescador de casaco azul sentado no cais, zombando da falta de habilidade do Chan durante as primeiras tentativas de treino no porto. A autenticidade das cenas de pilotagem é palpável para quem assiste. Quando você vê o Lancer Evo vermelho derrapando a centímetros das muretas de proteção, o fumo branco saindo dos pneus queimados no asfalto e a poeira subindo, aquilo é de verdade. Dezenas de carros esportivos lendários foram destruídos durante as filmagens para garantir que o público sentisse o impacto real de cada batida e o perigo iminente de rodar em alta velocidade. Isso dá ao filme um peso tátil e uma textura realista que envelheceu como um bom vinho ao longo das últimas décadas. Conforme Chan vai aprimorando suas habilidades no volante sob a tutela rigorosa de Han, ele começa a ganhar o respeito da equipe local e dos outros pilotos. Ele vence sua primeira corrida oficial contra Morimoto, o tenente agressivo e mimado de Takashi que dirige um Nissan 350Z amarelo berrante. Essa vitória coloca Chan definitivamente no mapa da cena underground de Tóquio, mas também acende o alerta de perigo na cabeça de Takashi, que começa a ver o americano como uma ameaça real ao seu reinado no asfalto e ao seu relacionamento com Neela. O triângulo amoroso entre Chan, Neela e Takashi ganha contornos mais dramáticos quando Neela revela sua história de vida para o Chan durante um passeio de carro inesquecível pelas montanhas de Tóquio.
Niela conta que ficou órfã muito cedo e foi acolhida pela família de Takashi, crescendo sob a proteção do rapaz. No entanto, ela se sente prisioneira do comportamento possessivo, tóxico e violento de Takashi, que a enxerga mais como uma posse do que como uma parceira. A química entre o Lucas Black e a Natalie Kelly é simples, mas genuína, trazendo um momento de calmaria poética no meio de tanta adrenalina e barulho de motor. A cena em que Sean e Niela descem a montanha juntas, observando outros pilotos experientes, fazendo drifting em sincronia perfeitas nas curvas sinuosas sob a luz do luar, ao som da música suave e melancólica de Brian Tyler, é uma das sequências cinematográficas mais bonitas de toda a franquia. É o momento em que Sean entende que o drifting não é apenas uma disputa de ego ou velocidade pura, é uma forma de arte, uma dança mecânica que exige simbiose total entre o homem e a máquina. A virada sombria da história acontece quando a máfia Yakuza entra em cena de forma definitiva. O lendário ator Sonny Chiba interpreta o Tio Kamata, um chefe do crime organizado frio, intimidador e tradicional. Kamata faz uma visita surpresa a Tóquio para inspecionar os negócios da família e descobre que Han vinha desviando grandes quantias de dinheiro das operações ilegais que administrava em parceria com Takashi. Takashi, humilhado pela reprimenda do tio e furioso por ter sido enganado pelo próprio sócio, perde completamente o controle emocional. A tensão explode na garagem de Han. Takashi e Morimoto chegam armados e furiosos, dispostos a cobrar a dívida com sangue. Twinkie arranja uma distração crucial no momento exato, permitindo que Han, Sean e Nella entrem em seus respectivos carros e iniciem uma fuga alucinante pelas ruas movimentadas do centro de Tóquio. O que se segue é uma das melhores sequências de perseguição de carros da história do cinema dos anos 2000. Han, em seu icônico Mazda RX-7 Veilside laranja e preto, Sean no Lancer Evo 9 e Nella fogem em disparada, enquanto Takashi e Morimoto os perseguem incansavelmente com seus Nissans 350Z. A perseguição atinge seu ponto alto quando os carros entram em alta velocidade no famoso cruzamento de Shibuya, o cruzamento de pedestres mais movimentado do mundo. Sean e Han realizam manobras de drifting espetaculares no meio da multidão de pedestres apavorados, desviando de outros veículos no trânsito urbano com uma precisão cirúrgica. Morimoto comete um erro fatal ao tentar fechar Sean, colidindo de frente contra um caminhão no trânsito e morrendo no impacto. Porém, a tragédia maior estava reservada para o clímax dessa perseguição. Enquanto Han desacelera seu RX-7 para garantir que Sean e Nella consigam escapar da mira de Takashi, um Mercedes-Benz S-Class prata surge do nada em um cruzamento lateral e atinge em cheio a lateral do carro de Han. O impacto é devastador. O Mazda RX-7 de Han capota violentamente, parando de cabeça para baixo no meio da rua. O ronco do motor do Mustang, misturado com o assobio do turbo, ecoa pela floresta escura, enquanto Takashi pilota o seu Nissan 350Z, modificado até o limite absoluto. A descida é perigosíssima, cheia de curvas fechadas sem mureta de proteção, à beira de despenhadeiros profundos e cobertos por névoa densa. Takashi larga na frente e faz valer seu conhecimento impecável do terreno, fechando a passagem de Sean de forma agressiva em cada curva. Mas Sean aplica todas as lições de controle mental, leitura de terreno e sensibilidade ao pedalar que Han lhe ensinou nos treinos. Ele se mantém na cola do vilão com uma frieza impressionante. Desesperado ao ver o americano emparelhar o carro, Takashi começa a bater propositalmente na lateral do Mustang, tentando jogar Sean para fora da pista rumo ao abismo. O clímax da corrida é espetacular. Em uma curva final extremamente fechada, Takashi tenta uma manobra desesperada de colisão frontal para tirar Sean de vez da prova, mas erra o tempo de frenagem.
o carro do Drift King raspa na mureta, capota várias vezes morro abaixo e despenca violentamente pela ribanceira, ficando completamente destruído no fundo do vale. Sean contorna a curva com extrema maestria em uma derrapagem perfeita, cruza a linha de chegada vitorioso e conquista o título de novo Drift King de Tóquio, sob os gritos de comemoração de toda a comunidade automotiva local. O tio Kamata cumpre a sua palavra como homem de honra, aceita a derrota do sobrinho, acena com a cabeça em sinal de respeito ao jovem americano e decreta que a dívida de Sean está oficialmente paga e que ele é livre e bem-vindo na cidade. Sean resgata Neela e consolida a sua posição como uma figura respeitada e querida no submundo do automobilismo japonês. Quando tudo parecia resolvido e o filme se caminhava para o seu encerramento com um clima de festa e dever cumprido, o diretor Justin Lin reserva para o público os 60 segundos mais chocantes e importantes de toda a história recente da franquia. Sean, agora dirigindo o Nissan Silvia S15 Spec R, reconstruído e reluzente, está curtindo um encontro noturno de carros com Neela e Twinkie no estacionamento quando um carro americano imponente encosta ao seu lado. Trata-se de um Plymouth Roadrunner 1970 prateado, com o ronco característico de um motor Big Block V8 rugindo alto. A janela do motorista se abaixa e surge ninguém menos que Dominic Toretto, interpretado por Vin Diesel. A reação do público nos cinemas em 2006, quando o Vin Diesel apareceu na tela, foi de levar o teto abaixo. Ninguém esperava por aquilo, já que a presença do ator era mantida em segredo absoluto antes da estreia. Dom Toretto olha para o Sean e diz que era um grande amigo do Han e que considerava o japonês como parte da sua família. Sean responde com respeito e aceita o desafio de Dom para uma corrida amigável em homenagem à memória do amigo falecido. Essa participação especial do Vin Diesel foi o catalisador que resgatou o interesse do grande público pela franquia, pavimentando o caminho para o lançamento de Velozes e Furiosos 4, em 2009, com a volta de todo o elenco original. O bastidor dessa aparição do Vin Diesel é curioso e sensacional. O ator concordou em fazer a ponta de graça no filme, sem cobrar cachê milionário, sob uma única condição imposta ao estúdio. A Universal Pictures deveria ceder para ele os direitos autorais da franquia de ficção científica Riddick, para que ele pudesse produzir de forma independente o filme A Batalha de Riddick. O negócio foi fechado, e esse favor mútuo mudou para sempre a história do cinema de ação moderno. Analisando o filme como um todo, sob a ótica de crítica de cinema e entretenimento, Desafio em Tóquio é impecável em sua proposta central. Ele não tenta ser um drama cult psicológico e profundo, mas entrega um desenvolvimento de personagem sólido e redondo. Sean começa como um jovem mimado, imaturo e irresponsável, que culpa o mundo por seus problemas, e termina como um homem centrado, que aprendeu o valor da responsabilidade, da amizade verdadeira e do respeito ao próximo. A trilha sonora do filme merece um capítulo à parte nas nossas considerações. Composta sob medida pelo brilhante Brian Tyler, a trilha instrumental mistura guitarras elétricas pesadas, elementos de música tradicional japonesa, percussão eletrônica e batidas de hip-hop underground. E quando falamos da trilha sonora comercial, faixas como Tokyo Drift dos Teriyaki Boys se tornaram hinos atemporais da cultura pop. Se você toca essa música em qualquer evento de carros, em qualquer lugar do planeta hoje em dia, todo mundo instantaneamente reconhece os primeiros acordes e começa a balançar a cabeça no ritmo. Nas bilheterias mundiais da época do seu lançamento original, em junho de 2006, o filme arrecadou cerca de 158 milhões de dólares ao redor do mundo. Para os padrões da época, e considerando o orçamento de produção, os números foram considerados modestos pela crítica e pelos executivos do estúdio,
sendo a menor bilheteria total entre todos os filmes da saga Fast and Furious. Porém, com o lançamento em DVD, vendas de mídias físicas, exibição na TV aberta, cabo e posteriormente nas plataformas de streaming, o filme acumulou centenas de milhões de dólares em receita contínua e criou uma legião de fãs fiéis que o cultuam até hoje. É preciso exaltar também a representatividade cultural e a estética do filme. Em uma época em que o cinema de Hollywood costumava tratar o Japão apenas sob óticas exóticas ou caricatas, Desafio em Tóquio mostrou uma juventude urbana vibrante, moderna, estilosa e autêntica. A cinematografia de Stephen F. Windom é espetacular, utilizando cores saturadas, luzes de neon brilhantes, reflexos no asfalto molhado e enquadramentos de câmera baixos que colocam o espectador literalmente dentro do cockpit dos carros em alta velocidade. Desafio em Tóquio é, sem sombra de dúvidas, a essência mais pura daquilo que tornou a franquia Velozes e Furiosos famosa no início do milênio. É um filme feito por apaixonados por carros, para apaixonados por carros, e por boa ação no cinema. Ele capturou um momento histórico irrepetível da cultura tuning, eternizou o drifting no imaginário do Ocidente e nos deu personagens inesquecíveis como Han Lui, que até hoje é considerado por muitos fãs como o melhor personagem de toda a saga. Bom, pessoal, é isso. Espero do fundo do coração que vocês tenham curtido esse mergulho profundo, detalhado e nostálgico por cada curva de Velozes e Furiosos, Desafio em Tóquio. O filme prova que com boa direção, paixão técnica e respeito ao tema abordado, até mesmo uma sequência desacreditada pode se transformar em um clássico absoluto do cinema de ação. Agora eu quero saber a opinião sincera de cada um de vocês aqui nos comentários embaixo. Qual é o seu carro favorito de Desafio em Tóquio? Você é do time do Mazda RX-7 do Han ou do Mustang com motor Nissan do Shan? Acha que o filme é o melhor de toda a franquia ou prefere os primeiros com o Paul Walker? Deixa o seu comentário aí embaixo. Não esquece de deixar aquele like maroto para dar aquela força enorme na divulgação do canal. Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que é doido por carros e se inscreve no canal para não perder nenhuma das nossas análises completas sobre o mundo do cinema. Porque vamos ser muito sinceros aqui, em qualquer filme de corrida que se preze, os carros não são meros adereços de fita de metal e borracha. Eles são extensões da própria personalidade dos personagens. E em Desafio em Tóquio, essa regra foi elevada a um nível de perfeição técnica que nenhum outro filme da franquia jamais conseguiu repetir. Para vocês terem uma ideia do nível de insensatez e amor pelo automobilismo que a produção teve, vamos falar do carro mais emblemático do Han, aquele Nissan Silvia, esse 15 Spec S, apelidado carinhosamente de Mona Lisa. O apelido não é por acaso. No universo das modificações e corridas de rua no Japão, aquele carro era considerado uma obra de arte intocável. Pintura impecável em azul com detalhes em laranja, motor devidamente preparado e uma afinação de suspensão cirúrgica. Quando o Han entrega a chave da Mona Lisa na mão de um garoto americano que ele nunca viu na vida, sabendo que o garoto não sabia dar um cavalo de pau sem estancar o motor, ali o filme já te mostra quem o Han é de verdade. O cara não se importa com o bem material, ele se importa com a atitude. E a cena em que o Shan destrói a Mona Lisa na garagem subterrânea dói na alma de qualquer um que entenda o mínimo de carro. A cada raspada na coluna de concreto, a cada farol quebrando e a cada pedaço de fibra de carbono voando pelo chão, o espectador no cinema sofria junto. O mais curioso sobre a produção daquela cena é que a Universal Pictures teve que comprar e modificar dezenas de veículos reais para destruir nas filmagens. Não teve essa de colocar modelo 3D de computador barato balançando na tela. Quando a Mona Lisa bate na parede, é fita metálica entortando de verdade, com dublês de altíssimo nível arriscando a pele atrás do volante.
Agora, se a gente fala do Han, a gente precisa parar tudo e venerar o lendário Mazda RX-7 Veilside Fortune de 1994. Meu amigo, o que é aquele carro? Se você colocar aquele carro em qualquer exposição automotiva do planeta hoje, 20 anos depois, ele ainda parece um veículo vindo diretamente do futuro. O kit de carroceria larga, criado pela preparadora japonesa Veilside, transformou um clássico esportivo dos anos 90 em um hipercarro alienígena com pintura bicolor preta e laranja. E o som daquele motor? O Mazda RX-7 utiliza o famoso motor rotativo Wankel 13B-R EW Biturbo. Para quem não é do meio mecânico, o motor rotativo não usa pistões convencionais subindo e descendo em cilindros. Ele usa rotores triangulares que giram em um movimento constante, o que gera um ronco agudo, alto e estridente que parece uma mistura de moto de corrida com jato de caça. A escolha desse carro para o Han foi um tiro certeiro da produção. O carro era elegante, veloz, exótico e chamava a atenção por onde passava, exatamente como a personalidade calma e enigmática do personagem. E a história por trás desse modelo na vida real é fascinante. A preparadora Veilside originalmente construiu aquele carro especificamente para ser exibido no Tokyo Auto Salon de 2005, onde ganhou o prêmio de melhor carro do evento. Quando a equipe de produção do filme viu a máquina no evento, eles compraram o carro na hora diretamente da preparadora e encomendaram réplicas exatas para rodar as cenas de ação e dublagem. Por outro lado, a escolha do carro do vilão Takashi, o Drift King, reflete com perfeição a sua arrogância e o peso da máfia por trás dele. Ele pilota um Nissan 350 ZZ33 preto fosco, equipado com um kit aerodinâmico agressivo da Veilside e grafismos laterais que lembram teias de aranha e marcas tribais. O 350Z é um monstro com motor V6 de 3,5 litros, com um centro de gravidade baixíssimo e um ronco encorpado e ameaçador. Enquanto os carros do Han e do Shan têm cores vivas e expressivas, o carro do Takashi é sombrio, ameaçador e transmite uma sensação constante de perigo iminente. E por falar no Shan, a trajetória automotiva dele ao longo do filme reflete perfeitamente a sua evolução pessoal. Ele começa o filme no Arizona pilotando um Chevrolet Monte Carlo 1971 destruído, caindo aos pedaços, que representa a força bruta sem controle, o desespero e a raiva contida. Quando chega ao Japão, ele tenta pilotar a Mona Lisa com a mesma mentalidade de força bruta e se dá mal. Depois, para treinar, o Han entrega a ele o Mitsubishi Lancer Evolution 9 vermelho. E aqui vai uma curiosidade técnica fantástica para os gearheads de plantão. O Lancer Evolution de fábrica é um carro com tração integral nas 4 rodas, feito originalmente para rally, na terra e no asfalto molhado. Só que para fazer drifting em asfalto seco de forma controlada, ter tração nas 4 rodas atrapalha demais. Então, a equipe de preparação mecânica do filme teve que desmontar os Lancers reais usados na gravação e converter o sistema de transmissão para tração puramente traseira, desconectando o diferencial dianteiro para que o carro pudesse rabejar e derrapar livremente nas cenas de treino. Mas nada, absolutamente nada no cinema automotivo causou tanto debate, polêmica e paixão quanto o carro da corrida final. O Ford Mustang Fastback 1967 com motor de Nissan Skyline GT-R. Quando o filme foi lançado em 2006, essa cena dividiu a comunidade de apaixonados por carros no meio. De um lado, os puristas americanos de muscle cars ficaram furiosos, achando um sacrilégio imperdoável arrancar o clássico motor V8 americano de um Mustang 67 para colocar um motor japonês de 6 cilindros em linha no cofre.
Do outro lado, os entusiastas de carros esportivos japoneses acharam a sacada mais brilhante da história do cinema. A verdade é que, do ponto de vista do roteiro e da narrativa, essa gambiarra mecânica é a síntese perfeita da jornada do Chan. Ele pega a estrutura bruta de aço do seu país natal, que representa as suas raízes e a sua herança, e coloca dentro dela o coração tecnológico, turboalimentado e refinado da engenharia japonesa que ele aprendeu a respeitar com o Han. É a união definitiva dos dois mundos, e para quem acha que aquilo foi só historinha de Hollywood, criada em computador, a equipe técnica do filme realmente construiu 5 unidades reais daquele Mustang 67 modificados na vida real. Eles tiveram que fazer adaptações insanas de suporte de motor, caixa de marcha, cárter e radiador para fazer o motor RB26D ETT biturbo do Skyline encaixar perfeitamente no chassi antigo do Ford Mustang. O resultado na tela é um espetáculo visual e sonoro, com o ronco do turbo assobiando forte enquanto o Mustang devora as curvas da montanha. E já que estamos falando sobre bastidores reais e autenticidade técnica, a gente precisa dedicar um momento para exaltar o trabalho dos dublês de pilotagem desse filme, porque o que essa galera fez foi algo inédito na história do cinema. A produção não contratou apenas motoristas comuns de Hollywood que sabiam andar rápido. Eles foram até o Japão e os Estados Unidos e contrataram a elite absoluta dos pilotos profissionais de drifting do campeonato D1 Grand Prix e da Fórmula Drift. Nomes lendários do automobilismo como Tanner Faust, Rhys Millen, Samuel Rubinet e Nobushige Kumakubo foram os homens que realmente colocaram as mãos no volante para gravar aquelas cenas insanas. Sabe aquela cena clássica no início do filme? Quando o Takashi faz um drifting perfeito subindo a rampa em espiral do estacionamento subterrâneo, passando a milímetros da coluna de concreto, sem encostar um arranhão na pintura. Aquela cena não tem um único frame de efeito visual gerado por computador. O piloto Tanner Faust pegou o Nissan 350Z real, acelerou na rampa apertada de concreto, puxou o freio de mão e fez a curva em espiral de lado, em um único take perfeito, deixando a equipe de filmagem de queixo caído no set. Outro detalhe de bastidor inacreditável envolve a participação do lendário Keiichi Tsuchiya. Para quem não conhece a história do automobilismo, Keiichi Tsuchiya é considerado mundialmente o avô do drifting moderno. Nos anos 70 e 80, ele era um piloto de corridas no Japão que treinava suas habilidades descendo as montanhas perigosas de Nagano em seu Toyota A86, deslizando nas curvas para manter a rotação do motor alta. Ele transformou uma técnica ilegal de rua em um esporte a motor reconhecido internacionalmente. O diretor Justin Lin fez questão de trazer o Tsuchiya não apenas como consultor executivo de dublês, mas também deu a ele uma ponta especial no filme. Na cena em que o Chan está treinando no porto e passando vergonha ao tentar derrapar perto das caixas de pesca, a câmera corta para 2 pescadores de casaco azul sentados no cais observando a cena. Um desses pescadores é o próprio Keiichi Tsuchiya, que olha para a água, balança a cabeça e solta a frase sarcástica, dizendo que aquilo não era drifting de verdade. Essa piscadela para os fãs de automobilismo raiz é o tipo de detalhe que mostra o carinho e o respeito absurdo que a produção teve com a cultura que estava retratando. Outro ponto altíssimo que transforma Desafio em Tóquio em uma experiência quase hipnótica é a construção de mundo através da trilha sonora e do design de som. O compositor Brian Tyler, que mais tarde viria a assinar a trilha sonora de dezenas de outros blockbusters de Hollywood, fez um trabalho de mestre aqui. Ele viajou para o Japão antes de começar a compor, para absorver os sons da cidade, a energia dos bairros jovens como Shibuya e Harajuku, e a atmosfera dos encontros noturnos de carros. A trilha sonora instrumental mistura guitarras elétricas pesadas com afinações graves,
percussão tradicional japonesa com taiko drums e batidas eletrônicas de hip hop underground. Mas o grande destaque popular foi a seleção de músicas comerciais licenciadas. A faixa título Tokyo Drift, do grupo de hip hop japonês Teriyaki Boys, foi produzida ninguém menos que pelo lendário Pharrell Williams e pela equipe dos Neptunes. Pharrell criou uma batida viciante, utilizando elementos sonoros que remetem à música tradicional asiática, sobrepostos por um grave profundo e ritmado, que se tornou uma marca registrada instantânea. Quando a música começa a tocar durante a cena do estacionamento, a atmosfera do filme se transforma completamente. A trilha conta ainda com participações de artistas de peso da época,